Aqui começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro e hoje o grupo tá completo, Diegueira aí voltando de férias. E vamos falar então do filme dirigido por Steven Spielberg, inspirado na vida do diretor aí, Os Fabelmans, que já ganhou aí o Globo de Ouro, né, de melhor diretor, melhor filme de drama aqui. Então, abrindo os trabalhos para falar dessa carta de amor ao cinema, quero chamar aí o homem que tá renovado depois de muita praia, preparado para 2023, Diegueira? Ô, preparadíssimo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Consegui tirar um pequeno descanso aí, mas que foi de muita qualidade, mas já tô aí, já tava morrendo de saudade de voltar aos podcasts, então vamos iniciar, eu pelo menos aí, oficialmente a temporada 2023, e que coisa maravilhosa iniciar com esse filme aí. Eu sou um fã de Spielberg e, bom, vamos falar aí do filme, mas já posso adiantar que eu gostei muito. E aí, Marcelo, tudo bem contigo, cara? E aí, meu, beleza? Fala, gurizada. Cara, gostei muito, eu não sabia muito bem o que esperar, porque eu não sabia do que o filme se tratava, porque, tipo, basicamente só se falava que, é um filme sobre o Steven Spielberg. Eu falei, tá, beleza, qual das 1 milhão de partes da vida dele exatamente, sabe? Então, tipo, eu saí bem surpreso do cinema, cara, porque é um filme que mistura comédia e drama e funciona muito bem, eu acho que em todas as partes de comédia não são forçadas, as partes de drama não são forçadas, elas são bem tristes, assim. Eu acho que acabou sendo um baita filme, cara, né? E tem aquele final muito bonito, muito bonitinho, assim, né, cara? Um final leve. E eu acho que ele é um filme que ele tem essa montanha-russa entre momentos leves e pesados, e no geral acaba sendo, cara, um filme de 2 horas e meia que passa meio que voando, assim. Eu adorei, cara. Concordo plenamente que passa voando o filme aí. Cara, eu acho que o Fabelmans, eles têm assim um charme meio rústico, meio peculiar. Não tem aí os efeitos especiais do cinema moderno que a gente está acostumado a falar aqui nos podcasts. É uma história de uma família, do amor pelo cinema ali, transita em vários gêneros, eu enxergo até, vai do drama, como o Marcelo falou, vai do drama pra comédia, assim, de uma forma perfeita, as atuações são nível Oscar, não sei na sessão de vocês, né, que eu vi na pré-estreia, os guris viram na cabine de imprensa ali, mas na pré-estreia o filme começou com uma mensagem do Spielberg, né, ele mega humilde falando, né, pô, em primeiro lugar, cara, eu quero agradecer a todo mundo que saiu de casa, veio até aqui ao cinema aqui, mas ele fala, né, esse filme é uma carta de amor ao cinema, mas também é uma carta de amor para a família dele. Cara, e vendo esse filme eu entendo que o Spielberg, ele usa muito desse menino triste, assim, pelo divórcio dos pais, né, em várias dinâmicas familiares, em diversos filmes, ET, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? A gente podia até fazer um podcast falando só da cinematografia e do Spielberg, né, Diego? Com certeza, cara, com certeza. Eu saí da cabine de imprensa e comentei com o Marcelo, assim, que eu posso não conhecer tantos diretores de cinema, assim, não tenho, acho que, um conhecimento tão vasto de diretores e suas produções, mas de longe o diretor que eu mais conheço, assim, por meio da sua obra, de seus filmes, com certeza é Steven Spielberg e de longa data, talvez tenha sido o primeiro nome de diretor com o qual eu comecei a me afeiçoar desde muito pequeno, né? Basta falar aí de Jurassic Park e ET, que acho que são filmes assim que não tem como a pessoa não gostar, ou ainda que não goste, pelo menos tem que respeitar o quanto eles foram disruptivos, revolucionários, incríveis, marcaram gerações e até hoje encantam mesmo as gerações que não viveram naquela época. E o Spielberg, ele coleciona, né, cara, blockbusters, assim, filmes inovadores, filmes que marcam. Então, com certeza é um diretor incrível. E assistir esse filme, cara, assim, eu fiquei encantado, eu fiquei muito feliz, assim, vontade de no final mandar uma outra mensagem para ele, Leandro. Desculpa aqui a minha ousadia, eu acho que a minha mensagem ainda não chega até ele, mas se pudesse chegar, seria uma mensagem de agradecimento por me deixar ver um pouquinho da trajetória dele, por me deixar conhecer um pouquinho a família dele. Foi encantador conhecer, e de fato eu me senti próximo, cara, assim, eu me senti como se eu estivesse perto da família dele, cara, quase como se eu fosse um convidado para um jantar na casa dele. Assistir esse filme foi um presente, eu adorei, eu fiquei encantado mesmo, e até mesmo emocionado no final do filme, assim, pela trajetória da família e também por ele abrir isso com a gente, né, cara? Acho tão bonito isso. O cara fez
teve uma vida de entrega ao cinema, e no fim, né, não que seja o fim, a gente já sabe que ele já é um pouco mais idoso, né, já tem um legado grande, mas ainda em vida, ele mesmo resolve abrir pra gente, assim, contar, mostrar quem ele é, abrir a intimidade. Nem todo mundo tá pronto pra isso, né, cara? Mostrar sua intimidade, como é que foi sua família, a parte boa e a parte ruim. Mas eu já falei demais. Comentem aí, colegas. Eu acho que eu concordo com vocês, cara. Só pelo fato de ser do Steven Spielberg já coloca o filme num outro patamar, assim. Porque, claro, não tô querendo dizer que tudo que ele faz é maravilhoso, né, cara? Isso não existe na história. Até porque eu até comentei contigo depois do filme ontem lá, que, tipo, tem aquele jogador número 1, acho que é dele, né? É um filme que eu não gosto, cara, sabe? Então, tipo Ah, assim. velho, eu acho demais, meu. É, tipo assim, esse é um filme que eu já não curti muito. Tem outras produções, não é tipo que é necessariamente porque é dele que eu já vou curtir, mas a chance de curtir é muito grande, né? Então essa mensagem antes eu achei muito legal, porque foi super humilde, né, cara? Tipo, obrigado por ter vindo, não sei o quê. E é bem isso, cara. Ele abre uma parte íntima da vida dele muito muito forte, né, cara? A gente vê, tipo, pô, a mãe dele traindo o pai dele ali com, tipo, o melhor amigo de todos, da casa ali, da família. Eu achei aquilo um bagulho extremamente íntimo, assim, sabe? Ele trouxe aquilo pras telas de uma forma bem dramática e bem pesada, assim. E eu acabei ficando sentido por ele, sabe? Eu falei, pô, o negócio aconteceu há uns 50 anos já e tal, e a gente tá vendo isso agora e tá sentindo, né? Imagino que esse cara deve ter passado, né? E olha quem ele acabou se tornando. Então, cara, só elogio pra esse filme. Eu tava pensando aqui, tá, o que eu poderia basicamente achar aí pra dar uma criticada, e eu não, cara, eu sinceramente não consigo. As atuações são boas, os atores são todos ótimos, cara, é tudo muito bom. Então, já que o Marcelo falou, vamos entrar nas atuações aqui, realmente. Atuações nível Oscar, já comentei, acho que todos devem ser indicados. Mas pra mim, a melhor de todas é da Michelle Williams. Ela faz ali a mãe do Spielberg, né? Quer dizer, do Sam. Ela é a Mitzi. E, cara, ela já foi indicada ao Oscar 4 vezes, né? A última foi em 2017, se eu não me engano, que foi pelo filme Manchester à beira-mar. Ótimo filme, tá? Cara, eu acho que agora é a grande chance, talvez, dela ganhar. É difícil, tá bem difícil aí. Tem a Michelle Yeoh, tem Viola Davis aí pra ganhar, mas eu acho que ela tem chances, porque a atuação dela aqui, gurizada, pelo amor de Deus, assim, ó, no final, quando ela tá mega infeliz com a vida lá, o Sam tá gravando e ela tenta mostrar que tá feliz pra câmera, mas por trás de tudo a gente vê o quão triste tá sendo aquela vida pra ela, meu. E o arco da personagem dela eu acho ótimo também, né? A gente pode questionar, né, até quanto, assim, foi egoísmo se separar e meio que, entre aspas, aqui, né, abandonar a família pra viver, né, como o Marcelo falou, com o melhor amigo do pai. Tipo assim, a gente pode pensar, ela desistiu de ser uma fucking pianista lá, né, pra ser mãe, pra se dedicar a isso, pra viver na sombra do marido gênio ali, que trabalhava, era promovido, e ela largou o sonho dela ali, e no final acho que ela estava certa em buscar a felicidade, que não julgo, né? Eu até vi uma entrevista do Spielberg, né, falar que ele chorou, assim, todos os dias no set, né, lembrando da vida dele, assim, e quando ele tá montando, aquela parte dele do filme, né, que ele tá montando o filme e descobre as trocas de olhares, os toques entre a mãe ali e o amigo do pai, né, e depois ele confronta a mãe, né, e isso aí se torna um grande segredo entre eles. O Spielberg fala, né, que foi tipo assim, ele passou a ver ela como uma pessoa, assim, não como apenas uma mãe, e ele tinha só 16 anos de idade, né, cara, então isso mudou muito ele, Diego. Com certeza, cara, o filme, ele tem muitas dimensões dentro do filme, né, porque... deixa eu voltar um pouquinho na Michelle, depois eu falo disso. A Michelle, né, cara, que fiquei muito feliz agora que tu falou isso. Às vezes eu e o Leandro discordamos pra caramba, mas, poxa, nesse momento eu concordo, assim, ó, 110%. Não quero dizer que os outros não atuaram bem, não é isso, por favor, interpretem bem as minhas palavras, as atuações estavam espetaculares. No entanto, eu fiquei muito impressionado, assim, positivamente, muito feliz em ver uma atuação incrível da Michelle Williams. Realmente, pra mim, ela está ainda um nível acima dos outros, o que já é incrível, porque as atuações estavam muito boas de todos, eu adorei.
Mas é isso, né, Leandro, assim, muitas camadas que ela coloca pra gente na interpretação dela, né, porque ela interpreta a mãe e ao mesmo tempo ela interpreta uma pessoa que tenta fingir uma felicidade, ela interpreta ali uma pessoa que no mínimo tem um carinho diferente ali pelo amigo, que a gente vai vendo, né, isso desenrolar no filme, e ela nos dá pistas sobre isso, mas deixa tudo muito em aberto. Durante alguns momentos do filme, fiquei pensando, Marcelo, depois ia comentar contigo, me esqueci, mas agora aqui no podcast eu tenho certeza que a gente vai lembrando das coisas. Me lembrou um pouquinho assim o nosso triângulo famoso da literatura brasileira, né? Bentinho, Capitu e Escobar, né? Aquela situação assim da dúvida, né? Apesar de que o nosso pai, né? Agora eu me esqueci o primeiro nome, né? Dos Fabelmans ali, mas o pai Burt, do Sam, o Burt, o Burt não mostrava ciúmes, assim, não apresentava, né? Assim, os ciúmes. Aí nesse caso vamos diferenciar, né, do famoso triângulo da literatura brasileira de Machado de Assis, mas em outros aspectos eu achei até que lembrou um pouco. E ela, assim, trouxe uma atuação que, claro, não apenas a atuação, mas também temos aí a direção do Spielberg nos mostrando de maneira sutil isso, mas ela acho que deu vida aos textos que o Spielberg deve ter entregado para a atriz de uma maneira perfeita, assim. Deixou a gente ali com aquela pulga atrás da orelha, nos permitiu ver o sofrimento dela sendo desenvolvido ao longo do filme, ao mesmo tempo as tentativas dela, tudo isso bem encaixado na época, porque hoje em dia talvez seja muito mais leve para se abrir essas discussões, mas naquela época era muito pesado pelo conservadorismo da época e por ela ser uma mulher. Então tudo isso foi muito bem desenvolvido e a Michelle entregou tudo, assim, ela entregou demais essa atuação que nos permite toda essa leitura sem que seja dito tudo isso que eu tô falando, isso foi dito nas expressões e nas atuações. E o filme tem muito isso, né? Tem muito essas camadas, né, Leandro? Quando a gente vê ali, Leandro, Marcelo, o menino Sammy, descobrindo com 16 anos atrás das lentes, que o Leandro falou muito bem ali, eu quero colocar, assim, uma visão minha, que é a relação que vai se desenvolvendo entre o Sam e a câmera, e a forma muda a forma dele de ver o mundo, né? Ele tem uma outra visão de mundo, ou duas visões que vão se fundindo e se confundindo ao longo da trajetória e da formação dele enquanto ser humano e enquanto cineasta, porque ele tem olhares diferentes do mundo, né? Ele tem olhares do ser humano, Sam, por exemplo, que aparece bastante pra gente quando eles se mudam pra Califórnia e ele entra então no ensino médio, mas a gente tem muito também esse olhar do Sam pequeno cineasta, né, o gênio desabrochando, e esse olhar que ele tem diferenciado permite que ele veja as pessoas de outro modo, né, o olhar por trás da câmera, o olhar no futuro, imaginando as cenas e a composição de um filme, a construção, e isso permitiu ele ver a mãe dele de outra forma, né. Só para fechar minha fala aqui, nesse momento que ele começa a descobrir o que tá rolando ali, né, essa primeira ruptura, essa primeira rachadura ali naquela composição tão perfeita de família que tinha, eu vi muito isso como uma primeira resposta, que em nenhum momento foi dita com palavras, guris, mas uma primeira resposta aquele questionamento que o pai dele faz quando num primeiro momento confronta ele sobre a ciência, a álgebra, ou uma profissão mais, digamos, segura, né? Ele fala, não é útil a tua arte, né? Com outras palavras, ele meio que diz isso, a tua arte não é útil, o que ela entrega para o mundo, né? Isso, na verdade, é um hobby. E nesse primeiro momento, eu enxergo uma primeira utilidade direta para eles todos ali dentro, enquanto família, que vai se revelando ao longo do filme, mas ela desabrocha aí uma primeira utilidade. A arte dele, entre muitas outras utilidades que hoje a gente sabe e que no filme são mostradas, já deu uma primeira resposta para a família que começou aí, né? Ela conseguiu mostrar algo que a lente da câmera captou, mas que a família não estava enxergando. O que tu acha, Marcelo? Alguma contribuição aí? Não, mas é isso aí, eu concordo, cara. Eu acho que vai explorar muito essa questão
da câmera, de como ele se relaciona com essa câmera, às vezes como um ponto de fuga para ele, e acaba se tornando às vezes até um ponto de fuga para a família também, né? Então, eu acho que eu concordo demais contigo, o que tu fala, mas em relação às atuações ali, eu acho que sim, a Michelle Williams, ela manda bem demais, isso não tenho dúvidas. É uma surpresa no filme, eu acho, é que mais manda bem, aquela cena dela dançando nos holofotes do carro lá no acampamento, é uma cena muito bonita, aquilo ali não é qualquer um que consegue fazer, obviamente. Tem também o Paul Dano, cara, porque eu fico pensando, tipo, porra, há meses atrás o Paul Dano era o charada, sabe? Agora ele tá ali interpretando o pai de uma família judia e todo bobão, assim, e tal. E é muito da pena dele às vezes, porque ele mostra ser um cara tão bonzinho, tão certinho, e aí logo no início do filme já dá pra reparar que tem algo ali, quando eles vão se mudar pro Arizona, ela enlouquece que tem que levar o Benny junto, eu falei, tá, já entendi o que tá rolando aí, né? Ele não, ele só foi notar lá no acampamento, quando ele tá cantando músicas judias lá, e aí do nada o Benny começa a gritar por cima e todo mundo começa a rir ali, deu pra ver que ele já ficou meio... Então, a atuação do Paul Dano chama atenção, mas pra mim, a que mais de fato me chamou a atenção, que eu não esperava mesmo, foi a do Gabriel Labelle, cara, que é o gurizão que faz o Sam Fableman. Não esperava, não sabia quem era. Ele tem poucas produções no colo dele, né? Então, quando eu vi ali, eu pensei, quem é esse maluco aí, mano? Vi aqui que ele fez Gigolô Americano, fez outra, mas pouquíssimos filmes, assim. E aí agora fui ver ali, cara, me chamou a atenção demais a atuação dele, cara. Ele mandou tão bem, assim, meu. Claro, todos eles estão assim, tipo, estão muito bem, mas ele em si, eu adorei, cara. Eu falei, quero ver mais desse cara nas telas, mano. Como é que eu não tinha visto esse cara ainda nas telas, entende? Então, esse filme acabou revelando também esse ator pra mim, que eu, de fato, não conhecia, não vou mentir, que, tipo, eu já conhecia de outras produções, não conhecia, pra mim foi uma baita surpresa. Então, isso, com certeza, também reforçou ainda mais a qualidade do filme, né? A atuação, esse casting ótimo que acabaram trazendo aí pra dentro. Sim, sim. Então agora vamos tentar falar algumas épocas do filme aí, porque ele começa, né, com o Burt e a Mitzi, né, os pais, levando o Sam pra ver o primeiro filme no cinema, que é o maior espetáculo da Terra. Até já me imaginei ali, né, porque eu sempre faço uma preparação quando eu vou com meu afilhado de 3 anos ver um filme aqui em casa, cara, e imagino ele querendo ir no cinema já também, né, mas enfim, cara, eu fiquei pensando, né, que filme é aquele pra levar uma criança, né, meu? Um acidente de trem, um carro sendo lançado pra fora dos trilhos, não é à toa que traumatizou o guri, né, que queria depois entender o que aconteceu, pediu de lá de Hanukkah o trenzinho, né, e dele ficava reproduzindo e reproduzindo o acidente várias vezes, né, Diego? Exatamente, eu achei legal ali ele mostrar já num primeiro contato, assim, um primeiro momento que ele abre aí a intimidade pra gente, mostrar que ele tinha medo do escuro, né, quando ele era criança, né. Então já começa daí, imagina, o cinema era uma grande novidade, tu imagina isso na cabeça de uma criança, né, uma coisa nova, né, ele falando ali, as pessoas são gigantes, vai estar tudo escuro, então, tipo, ele tá apavorado e isso é bem traduzido pra gente, esse pavor. Já queria aproveitar só, complementando o tópico anterior, gostei muito da atuação do menino também, não sei o nome do pequeno ator ali, mas acho que ele também entrou bem nesse pequeno início do filme ali, mostrando ele criança, né? Eu até achei o ator o pequeno, quando teve a transição pra ele adolescente, eu achei parecido os dois. Verdade, conseguiram uma boa semelhança mesmo. Muito, muito bonita ali os primeiros momentos dele, né, mostrando as primeiras ideias, a genialidade assim sendo revelada ainda inocentemente, né, quando ele recria a cena do trem do filme, ainda muito criança, com uma primeira e muito rústica câmera ainda, né. Então achei muito, muito legal assim esse início, né? E a gente tem... Bom, enfim, agora me fugiu aqui o pensamento. Segue daí, guris. Não, eu tava dando uma olhada aqui pra ver se eu acho o diretor do filme O Maior Espetáculo da Terra, que é o filme que o moleque tá assistindo lá quando ele vai pro cinema pela primeira vez, né? Os pais deles levam lá. Eu tava vendo se era do John Ford também aqui, porque daí para ver se fecha aquela relação lá do início.
entre ele ser pequenininho e ver aquele acidente de trem, aquilo entrar na cabeça dele, e depois ele ter a oportunidade de acabar tipo, encontrando o John Ford, né, como é no finalzinho do filme ali, Mas mas não é. não é, eu procurei aqui, tá, de Cecil DeMille lá, e seria legal, cara, seria legal se fosse viu, então, mas é muito legal que o filme começa com isso, todo mundo acha que o moleque vai ficar com medo daquilo ali, mas na verdade aquilo ali entra na cabeça do moleque de tal forma que aquilo, cara, depois que entrou não sai mais, mano, né, ele vai tentar recriar aquilo ali, eu achei que ele tinha tido um pesadelo, né, aquela hora que ele tá gritando lá no quarto e tal, e aí não, ele tá só excitado querendo chamar a mãe pra dizer o que ele quer de presente, né, então, tipo, os pais acharam que ele ia se assustar com aquele acidente, aquelas pessoas morrendo e tudo mais, pelo contrário, né, cara, então ali já tava nascendo um dos maiores cineastas do mundo, né, isso é muito doido, cara. E é muito bom que a gente vê, né, a paixão pela filmagem começa, como vocês falaram, desde pequeno, e ele usa ali as irmãs para essas gravações caseiras. O pai do Sam, ele é um gênio da computação ali, né, é um workaholic. Tudo começa em Nova Jersey, né? O Spielberg, ele fez questão também de botar a importância da cultura judaica na vida dele, achei muito legal isso. A gente não comentou, mas o Seth Rogen, ele tá muito bem no filme também, ele é aquele amigão mais bobalhão, assim, né? Ele é o melhor amigo do pai, aliás, né? Ele faz todo mundo depois, como acho que foi o Marcelo Diego falou, todo mundo vai pra Arizona, a mãe faz o Seth Rogen lá, o Benny, ir junto pra lá. E eu acho que daí esse afastamento do Sam, daí da família de Nova Jersey, das suas raízes, é o que faz ele mais se aproximar, se apaixonar mais ainda pelo cinema, sabe? E daí a gente vai para a adolescência dele no Arizona e tem ali o primeiro curta, bem simples, ele faz ali algo com os escoteiros, é tipo um faroeste, ele tem uma ideia genial ali para fazer os tiros serem mais reais também. Depois, mais tarde, vai ter um filme de guerra melhor produzido por ele ali, mostrando, né, que mesmo sem recursos, o Sam ali, o Spielberg já era gênio, né, meu? E todas essas experiências eu acredito, né? Imagino que vai resultar anos e anos e anos mais tarde no resgate do Soldado Ryan, que acabou ganhando 5 Oscars, né? Entre ele, melhor diretor, né, Diegueira? Boa, boa, exatamente. É muito divertido ali a forma como eles levantam uma grana, né? Que é coletando nada mais, nada menos que escorpiões. Que agonia me deu. Verdade, coragem, né? E ali ele começa então a apresentar as primeiras produções dele, ali ele já mostra num nível bem local, né, para uma comunidade muito pequenininha ainda, né, que são os amigos escoteiros e também a família, mas ele já vai mostrando ali um pouco seu talento. O pai tá bem orgulhoso até então, mas pensando que ainda é um hobby, né, embora ele ainda não tinha verbalizado isso, em algum momento acontece esse diálogo entre eles, né. E eu só queria destacar mais um ponto legal, assim, que eu acho pra gente refletir, né, só pra, eu acho que deixar mais madura para todos que estão ouvindo a concepção de tudo que a gente viu, né, e isso não diminui em nada o que eu vou dizer, assim, tudo que a gente viu, mas eu acho legal destacar que a família dele, aparentemente, é uma família que tem boas condições, né, boas condições financeiras, diferente de outras famílias que a gente acompanha, assim, que vem muito de baixo, vem de muita dificuldade, vai construindo. Ele teve aí uma certa vantagem, um certo privilégio de ter uma família que deu sempre boas condições para ele, né? Tu imagina, a mãe era pianista, enfim, não pôde seguir o sonho, mas é um instrumento caro, eles conseguiam dar bons presentes para os filhos, assim, não eram ricaços, claro que não, inclusive a gente vai acompanhando a ascendência, né, do Burt, cada vez comemorando novas possibilidades, né, mas já parte, digamos, de uma classe média que dá um certo conforto. E em outro aspecto, em outra camada, né, uma família que tem muito amor, né? Uma família que se gosta muito, né? Tem seus problemas e eles vão crescendo e sendo encarados ao longo do filme, mas sempre teve muito amor nessa família. E mesmo diante dos problemas que a gente vai discutir, acho que mais pro final, eu acho que o amor prevaleceu, assim, muito forte na vida do Spielberg, né? Acho que ele foi criado num berço de muito amor e esse amor ajudou eles a passar pelas coisas que eles passaram, que a gente vai destacando aqui ao longo do nosso debate.
É isso aí, eu também acho que ele não tem nenhum momento de, tipo, a superação familiar em termos econômicos, tipo, meu Deus, o cara veio do nada e não tinha dinheiro para nada, para comer e tudo mais. Não, ele vem de um lar que tem as suas disfuncionalidades, mas é, pô, que família que não tem isso, basicamente, entende? Claro que ali tem o lance mais pesado também da questão da traição e do divórcio, aquilo ali, para um cara de 16 anos, aquilo ali mexe, obviamente, né, cara? Então, isso deve ter tido uma marca muito grande na vida dele, assim. Só que até então eu tava achando o filme, de certa forma, até meio leve, assim, bem leve. Eu acho que as coisas começam a pesar quando eles se mudam de fato para Califórnia, e aí que ele vai acabar entrando naquele colégio lá, que aí sim existe um antissemitismo muito forte lá dentro. Aí eu sinto que o filme entra numa segunda parte, numa segunda camada, que é um pouco mais sombrio, vamos colocar assim, porque ali o antissemitismo vem muito à tona. Porque até então eu tava pensando muito ali, pô, nós estamos falando de um filme da década de 50, 60, 70, antissemitismo é forte, mas não tá sendo mostrado isso. Depois que eles entram no colégio, isso fica muito claro, né? Aquilo ali aparece com maior, com uma, enfim, aquilo se abre para o público e de fato ali o filme acaba tomando um outro tom. Pelo menos para mim foi assim. Foi uma primeira parte muito leve e depois que eles se mudam para a Califórnia começa a ficar mais pesado. A mãe entra em depressão, ela não consegue levantar da cama, ela vai lá e compra um macaco, né? Tipo, é engraçado por um lado, mas é triste por outro, né? Então ali eu senti que o filme entrou numa segunda parte assim mais sombria, mais pesada. É bem isso que o Marcelo falou, né? Porque depois que a mãe ali, a Mitzi, ela descobre a filmagem que o filho fez, né? Sobre a paixão secreta dela pelo amigo do pai, esse é o momento, então, que a mãe, ela concorda que o Burt, ele aceite o emprego da IBM e vão lá pra Califórnia. E daí aqui começa a desandar tudo, começa a separação do casal, o Marcelo falou, a depressão da mãe e eu me esqueci de falar antes, mas eu acho que, como vocês falaram, a atuação do Gabriel Labelle como Semi, e pra mim, eu acho que ele imitou a fala, os trejeitos, a linguagem corporal do Spielberg, né? E indo para esse novo colégio aí, ele sofre bullying por ser judeu, porque ele é bobo, porque não tem aptidão para os esportes, mas ele sempre mostra ser muito inteligente e até meio que valente, né, para enfrentar lá o pessoal, né? Então, isso mostra que o Spielberg, ele sempre enfrenta ali as dificuldades e como também ele usou o bullying que sofreu, ele usou esse bullying em várias obras, ele criou em vários filmes, ele sempre trata disso também. E essa parte do colegial, meu, é a parte do filme que eu mais gostei, que tem as mais hilárias cenas, assim, por exemplo, quando ele vai lá pra casa da menina cristã, meu, que depois até vira namorada dele, daí tem as tentativas dela de converter o Sam durante o filme, aquela hora que ela começa a falar, deixa o Espírito Santo penetrar em ti, e o quarto cheio de foto de Jesus, cara, eu me matei rindo aquela hora, Diego. Sim, sim, aquele momento ali foi um tempero, né? O filme, ele é um drama, não digo que seja um drama sofrido, triste, doloroso, não, mas é o gênero drama, é o gênero que prevalece ao filme, mas ele teve um tempero, assim, adocicado ali, que é quando a gente coloca ali o abacaxi na pizza, né? E muita gente vai dizer que isso não vai dar certo. Não, pode dar certo sim, né? A gente tem ali um primeiro momento no Stranger Things que a comunidade mundial foi chamada para discutir esse assunto. Recentemente encomendamos uma pizza na casa do Marcelo e o Marcelo também nos provou mais uma vez isso, né? Pode confiar. E eu acho que Spielberg faz isso, né? Ele consegue colocar ali no filme um humor dentro de um drama de uma maneira que não estraga, né? Assim, quase que dando uma aula aí para algumas produções da Marvel, né? Mostrando como a gente pode colocar o humor sem desvirtuar a história, né? Sem tornar aquilo chato, confuso, né? Então ele meio que conforta a gente, né? O filme começa a ficar tenso, começa a ter momentos mais difíceis. Esses momentos terão que ser debatidos, discutidos, resolvidos, mas não precisa que a gente passe o filme inteiro sofrendo. A gente pode dar algumas risadas e se aliviar um pouco na cadeira em alguns momentos. E são momentos muito gostosos, foram muito bem dirigidos, pensados, construídos, né? Desde o roteiro, direção, toda a composição de cena, atuação. O que chega pra gente são momentos realmente divertidos ali, que foram gostosos de assistir. Eu queria trazer também para o debate aqui com vocês, meus amigos, o Tio, né? O Tio eu adorei ali
a chegada do tio, né? Até mesmo o lance meio sobrenatural, espiritual, quando a mãe sonha, né, que a avó liga para ela, que a mãe dela, né, liga para ela, e então ali se revela que aquele sonho foi de fato um certo aviso do espírito da mãe dela, e o tio bem doidão, né, aquele jeito meio artista despirocado, encanta o guri, assusta ele, deixa recados para ele assim que vão certamente marcar a vida dele, e ele não sabe exatamente o que fazer com aqueles recados, porque em certos momentos ele fica encantado com a proximidade que o tio teve do cinema, em outros momentos ele fica muito assustado com o jeito do tio, que aperta o rosto, que muda de um assunto para o outro e faz analogias absurdas e de repente tá indo numa direção e vai para outra repentinamente. Mas esse momento com o tio eu acho que foi muito importante no filme, assim, eu acho que marcou muito a trajetória dele. E o Leandro falou ali do bullying, eu acho que foi o Leandro, não sei se foi, do bullying na escola e como ele trouxe isso também, né? E isso eu acho que é muito dos gênios, né? O Spielberg, para mim, é um gênio na sua área, né? Então, eu acho que é muito dos gênios, assim, vai pegando todas as experiências da vida, por mais que elas possam parecer não ter nada a ver com a tua área de atuação, mas o gênio, ele traz tudo isso porque ele funde muito bem a sua vida não profissional com a sua vida profissional, ele funde e confunde, tô me repetindo um pouco aqui hoje, e hoje tô mais poeta, eu acho, mas ele faz muito isso, né? A gente recentemente falou disso quando a gente fez o nosso podcast sobre o Tom Savini, aliás, um grande abraço aí para Darkside. E agora acho que a gente pode falar de novo, né? O Spielberg mostra na trajetória dele como ser humano essa mistura bem feita, essa mistura bem harmônica entre a vida dele como ser humano e a vida dele como cineasta, uma coisa beneficiando a outra, né, Marcelo? Não, sim, é bem isso aí. Eu tava pensando no tio dele antes ali, da questão de comentar do tio, porque, querendo ou não, o tio marca ele. Porque se não tivesse marcado, ele não teria colocado o cara no filme, né? Ele escolheu momentos da vida dele que marcaram ele. Então, o fato dele ter colocado ali o Boris, que atuação massa, que atuação maravilhosa, aquela cena deles lá no quarto dele, cara, é um bagulho digno de Oscar, assim, é um negócio muito foda. O Judy Hirsch, na verdade, ele é um baita ator, né, meu? A gente lembra dele, porra, sei lá, dele mais novo, mas ainda velho, né? Eu tava vendo aqui agora, ele tá com 87 para 88 anos, né? Então, tipo, pô, o cara tem quase 90 anos na cara, atuando loucamente ali. Ele participa da Independence Day, cara, o primeirão lá, lembra que ele é o pai daqueles que vivem no trailer lá, que ele é muito loucão. Então, não é de hoje, cara, né? Não é de hoje. Ele é um cara muito foda, e nesse filme eu acho que ele concretizou isso mais ainda, pô, super idoso, e traz essa energia toda, e com certeza alguém agindo daquela forma, falando tudo que falou, não tem como não marcar ainda mais um cara de 16 anos, né? Então, a aparição dele no filme, quando ele chegou, eu falei, mais uma pessoa agora perdida aí, vamos ver como é que vai encaixar. E no fim, cara, eu acho que ele de tela, se ele teve 10 minutos, foi muito. E no fim ainda acabou marcando não só o Sam, o Fabelmans, mas no caso todo mundo que assistiu aquilo ali, né, cara? Então, sim, aquilo acaba sendo pesado, né, porque ele só aparece depois da morte da mãe, de fato, da Michelle Williams ali, mas eu acho que, tipo, ele também traz uma certa leveza, né, cara? Ele tem aquele tom pesado de falar, mas ele tem uma leveza que ele traz, que também que é engraçado ver ele, né, tipo, apertando a cara do guri. Ele falou, meu, lembra dessa dor aí, isso vai te doer muito mais, tal. Então ele tem um jeitão muito, muito, né, vou dormir no chão aqui. Aí ele explica a questão cultural, não, tô de luto, então vou rasgar o meu pijama, vou dormir no chão. E ele pede pro Sam rasgar o pijama dele também, ele pega e arranca o bolso do pijama, né? Então, tipo, eu achei aquilo ali muito engraçado, porque é no detalhe, né? É um detalhezinho bobo, assim, mas que eu, inocente, assim, mas que eu achei muito louco também. Então, no colégio, né, a forma com que ele tem que lidar com aquela gurizada no colégio, mano, eu fiquei pensando, cara, imagina quanto o pessoal judeu acabou assistindo, vai assistir isso, e vai também se ver naquilo ali, né?
porque isso era algo, infelizmente, muito comum nas escolas ali. Tem aquele gurizão lá que fica perguntando, fica falando pra ele, pede desculpa por ter matado Jesus. Eu achei aquilo ali tão pesado, cara, tão, até eu não lembro o nome daquele ator, é aqueles atores que tu sabe que tu já viu ele em outros filmes, mas tu não lembra qual filme de fato ele apareceu, né, mas ele fica ali toda hora, tipo, pede desculpa pra Jesus e tudo mais, e eu pensei, nossa, cara, que pesada essa fala, mas ao mesmo tempo achei necessária, porque mostra de fato, acho que ele quis trazer pro filme o que os judeus eles passavam, né, sobretudo esses adolescentes no colégio, né, com o antissemitismo e como que eles tinham que lidar com isso aí, né, mano. Sim, sim. Vamos falar. Quer falar alguma coisa rapidinho, Leandro, Diego? eu queria, deixa eu incomodar aqui, eu sou o cara que estende. Mas cara, assim, ó, só pra comentar que, velho, agora falando aqui, eu lembrei melhor das cenas do tio Boris. Cara, eu me identifiquei demais com o tio Boris em alguns aspectos, né? Claro, eu não no cabelo, infelizmente eu já tenho menos cabelo do que ele, apesar da minha pouca idade em relação a ele, mas. Cara, eu gostei muito, assim, do jeito dele de sempre ir contra o que o Sammy falava, no sentido de ensinar ele a refletir e encarar sempre que o outro caminho também é possível, né? Então ele falava, quando o Sammy dizia uma coisa, ele dizia, por quê? Não necessariamente, né? Tipo, ele fala da mãe do Sammy que com certeza ela teria sido uma das melhores pianistas do mundo, que ela tocaria em Viena. Então ele ensina o Sammy a ousar, ele ensina ele a acreditar em caminhos que às vezes parecem impossíveis, mas que não necessariamente são impossíveis só porque todos o dizem, né? Quando o Marcelo fala ali do momento tímido, quando ele rasga só o bolsinho do pijama, achei aquilo muito simbólico, né? Enquanto que o tio dele já tá mais no final da vida, já tem muito mais certezas e menos medos de errar, porque já encarou muitas experiências, então ele rasga com vontade a camisa. E o Sammy tá ainda descobrindo até onde ele pode ir, descobrindo os limites dele, então ali com muito mais medo, se contendo mais, ele só rasga um pedacinho. Né? Quando ele marca no rosto dele a dor, eu até me identifico com uma brincadeira que eu mesmo faço com os meus alunos em sala de aula, fiquem tranquilos, eu não encosto no corpo dos meus alunos, não machuco eles, mas às vezes eu dou um grito na aula, assim, e dou um susto em alguns, e aí eles falam, nossa, senhor, pra que dar esse grito? E eu falo, é pra marcar, é pra tu lembrar desse momento, desculpa o trauma, mas é pra tu lembrar disso, quando tu precisar lembrar dessa fórmula difícil, dessa lição complicada aqui, tenta lembrar desse susto, porque o sensorial ajuda muito a nossa memória. Então eu me identifiquei assim com algumas brincadeiras um pouco ousadas, um pouco às vezes incompreendidas, extremamente assim de vanguarda para aquela época, né? Difícil alguém ter um discurso assim naquela época, e com certeza isso ajudou muito ele a encorajar ele a acreditar no seu sonho, né? Que na época, como o pai mesmo dizia, né? Era visto como um hobby. Então, cara, eu achei muito, muito legal esse momento que o Steven Spielberg nos permitiu conhecer da sua construção como ser humano e cineasta, que é esse episódio de conexão com o tio. Leandro, dá rumo aí, senão o podcast vai ter 5 horas. Muito obrigado. Antes de falar, então, do filme que o Sam faz no colégio, só quero lembrar daquela cena na mesa, né? Que tem um macaquinho que é totalmente constrangedora pro Sam. Todo mundo já passou por situações constrangedoras com a família. Vou até expor aqui minha vida pessoal um pouco, talvez a do Diego também. Mas não é com a família. Vamos pegar aqui um momento da adolescência, não vou falar a idade, né? Talvez uns 20 anos atrás aqui. Uma vez saí com uma menina lá, e ela falou que queria me levar pra jantar com os pais na casa dela. Deu, não vou fazer isso. Eu não queria de jeito nenhum. Eu falei assim, ó, eu vou dar uma opção que ela não vai me convidar. Eu só vou se eu puder levar um amigo junto comigo. E ela falou, tudo bem, pode levar. Deu, droga! O que eu fiz, Marcelo? Adivinha quem que eu chamei? Diegueira, chamei Diegueira, tem uma janta pra gente ir, tu não sabe, vai ser muito legal, muito legal. Então imagina, Diegueira, eu, na casa da menina, jantando com a família dela, o pai dela é um homem assim, ó, que não via os dentes, não sorria pra gente.
Pelo menos eu acho que o Diego gostou da janta, né, Diego? Tá? Ah, Janta, eu gostei, mas eu tô suando aqui como eu suei lá no dia, cara. Que situação que tu me colocou, Leandro. O dia de conhecer os pais da menina com quem o Leandro tava saindo, o Leandro me levou junto, né? Mas amiga pra essas coisas, né, cara? E eu fui lá e participamos desse momento constrangedor aí, que certamente virou um trauma na nossa memória. Com certeza. Mas agora, né, no final do filme, a gente tem mais um belo filme ali do Sam, né? Ele retratando o dia da farra lá dos formandos. A gente tem a noção, então, do que uma boa filmagem pode fazer. Ele transformou o maluco lá que deu um soco nele no grande galã, no herói do filme ali. Fez até ele ficar com a menina no final. Enquanto isso, transformou o outro idiota, né, que falou, né, tu matou Jesus. Pede desculpas por ter matado Jesus, transformou o cara num perdedor, né? Então dá pra ver que o Spielberg, ele caminha em vários gêneros nas filmagens, é guerra, comédia, às vezes tem algo mais infantil, né? E como eu disse, o filme tem muitos momentos engraçados, velho, né? Porque no baile, o Sam, ele tá lutando com o divórcio dos pais e joga tudo em cima da namorada, o cara praticamente convida a guria pra morar com ele em Hollywood, se casar com ele, né? Quem nunca falou um eu te amo numa hora errada, né, Marcelo? Tá louco, meu? Botou o cara numa fria aí, né, mano? Imagina. Jantar em casa de amiga, namorada, sei lá, levar o parceiro junto é pesado demais, hein? Nossa. O Marcelo ainda tá mal com essa história que tu contou, já. Tá louco, tá louco. Não, mas essa parte aí do filme eu achei muito legal do nada, aquele namoro ali, cara, começa a rolar aquele namoro, e é o namoro mais bizarro, porque eu imaginei que ela ia tentar levar o guri só pra tentar meio que converter ele e tudo mais, né, ela é muito pirada, assim, e depois de um certo momento eu fiquei até pensando, cara, mas será que essa guria casou com ele? Será que essa é a esposa dele hoje e tal? Aí, não, depois acaba terminando e tudo mais, né? Mas achei legal o fato dele ter lembrado ela, né? Imagina ela assistindo esse filme depois aí, né, cara, pensando, mano, olha só o que não vai passar pela cabeça, né? Então, eu acho que ele evolui bastante ali como pessoa, quando ele passa de fato a conhecer ela, começa a sair com ela e tudo mais, né? Enfim, tá seguindo o rumo, né, do normal da vida ali, tá se relacionando intimamente, e isso com certeza também vai ser um marco na vida do cara, né? Mas é assim, a cena dela isso que vocês me falaram me deixa um pouco constrangido, mas eu acho que o que me deixou mais constrangido também ali é, tipo, a hora que ele leva a guria pra jantar na casa deles lá, me lembrou aquele filme do... Cara, um filme de comédia das antigas, que era com o Ed Murphy, velho, que ele leva a mulher dele pra jantar lá na casa, eu esqueci, Professor Aloprado, velho, Professor Aloprado, não sei se vocês lembram, leva pra jantar na casa lá e, tipo, Claro. cada um que tá na mesa começa a querer meter o pau no cara, começa a xingar o cara, começa a gritar e chorar e arrotar e dar risada e peidar. Quando eu vejo, cara, tá uma loucurada naquela mesa, e ali, tipo, pô, o moleque virou o alvo de todo mundo, né, todo mundo criticando ele na mesa, e a guria ali do lado, ela baixa a cabeça, não, porque meu pai tem uma câmera, a gente pode alugar não sei o que, e aí a mãe fala, não, mas veja só, a gente aluga pra ele, não sei o que, e o pai, não sei se eu vou alugar, daí começa uma briga meio generalizada, e ele que toma as rédeas, né, o cara dá um tapão na mesa, levanta e fala, tá, nós vamos fazer isso, já fica mais um silencião, mas no geral, achei que aparecer esse namoro dele, que é um namoro bem adolescente mesmo, assim, cara, foi também um ponto positivo, né, e a forma meio até infantil que ele lida com aquilo ali, ele até dá risada depois, tipo, pô, mano, do nada chamei a guria pra casar comigo, sabe, tipo, eu tô indo embora pra Los Angeles e vou levar a guria junto comigo, que no momento ali é triste, mas depois até ele dá risada, mano, como é que eu fiz isso sem pensar, sabe, então isso, eu acho que essas cenas que envolve ela ali, acabou aqui engrandecendo o filme, nos mostrando um pouco mais dessas partes íntimas da vida dele. Vai lá, Pode falar. Não, vai lá, vai tu, Leandro, senão eu falo demais. Pode seguir Então, adiante. Vamos pro final do filme, porque o Sam, ele se mudou, né, com o pai para Los Angeles ali, ele tentou fazer faculdade, que o pai tanto queria, mas não tem como. É aqui que o pai dá o braço a torcer, né, e aceita o sonho do filho, e o filme acaba, então, com o Sam indo pros estúdios da CBS lá, vai ter oportunidade de trabalhar finalmente com o que ele ama ali mesmo, né, com o que ele quer, e tem o executivo, né, que diz pro Sam que ele vai conhecer, então, o maior diretor de cinema da história, que, no caso ali, é o John Ford, que na época era fodástico, né, e
é muito legal que ele é interpretado por uma forma genial pelo David Lynch, né? O cara de Twin Peaks, né? E, tipo assim, em 2 minutos ele dá os melhores conselhos, né? O horizonte é interessante em cima ou embaixo, no meio é monótono, não faz isso. E daí o filme acaba ali com o Sam ele andando pelos estúdios de Hollywood e a câmera enquadra rapidinho, né? Pra seguir os conselhos do John Farnell. Então, e esse encontro aconteceu de verdade, né? Foi mais uma história verídica aí do Spielberg. E aí a gente vai tendo esses pontos, assim, que marcam a trajetória dele, né? Pontos que imagino que sejam pontos, assim, que ele vai contar pra gente ao longo do filme, eu fiquei com essa impressão, como pontos que fizeram muita diferença, né? Na evolução dele, né? São muitos pontos no filme, e esse é um ponto importantíssimo, né? Tu imagina tu conhecer ali alguém que é tão importante dentro da tua área de atuação, e no caso dele não só de atuação, mas de paixão, né, de vida dele, de entrega de vida, e ele tá tendo ali a oportunidade num primeiro momento de ter o primeiro trabalho dele na área, né, e aí ele vai lá trabalhar como assistente, de assistente a assistente, né, como o cara fala lá pra ele, mas é um começo e ele fala tudo bem, de repente o cara se liga, eu acho que eu posso fazer mais por esse menino, né, não custa tentar fazer ele pelo menos dar um oi ali pro Ford que tá aqui, e aí, nossa, pra ele, assim, esse é o melhor momento da vida dele, até aquele instante, aparentemente, né, pelo que a gente lê ali nas emoções e sensações, muito gostosa ali a cena que a gente enxerga. Falando do final do filme, eu quero comentar duas coisas, tá? Uma delas é a despedida do Bernie com o Sammy, quando o Sammy vai vender a câmera, e o Bernie está comprando uma câmera para ele, o Benny, né, eu tô falando do Bernie, mas é o Benny, né, tá comprando uma câmera para ele, achei muito bonita aquela cena, e aquela cena então vai conectar com outro ponto que eu vou trazer, tá tudo conectado, que é o que acontece com essa família, e o que acontece com essa família, especialmente no momento que aparecem as fotos, né, quando ele tem o ataque de pânico, né, vamos conectar tudo isso, né, a ruptura na família não tem culpa de ninguém, na minha visão, e podem contestar, inclusive quem está assistindo, gostamos muito de conversar com vocês, mas na minha visão, não é culpa de ninguém. Não é a mãe que traiu, embora se ela traiu mesmo, aí o fato da traição não ser contada de fato, isso é um desrespeito, mas o fato dela, o se apaixonar pelo amigo, e o amigo se apaixonar por ela, a gente não manda no coração, o amor é uma coisa que acontece, não se planeja. A gente até pode tentar aumentar as possibilidades e aumentar a chance do acaso, mas às vezes acontece, às vezes não. Então foi uma coisa que aconteceu naquela família, isso aconteceu. E eu acho que os adultos foram muito maduros para lidar com isso, sabe? A mãe, dadas a situação, a constituição da família, as crianças, a mãe achou que o certo era fugir disso e tentar continuar mantendo a família pelas crianças. Mas ela vai descobrir que isso não deu certo, porque isso foi destruindo ela por dentro e acabou tendo muito mais efeitos colaterais ruins do que bons. O pai foi aos poucos se dando conta disso e aparentemente ele não demoniza a mãe ou o amigo, ele entende com muita maturidade que isso é uma coisa que aconteceu, não é uma coisa que alguém tem culpa. Isso foi acontecendo naturalmente. O Sammy também vai aos poucos descobrindo isso, como o Leandro trouxe aqui, quando ele começa a enxergar a mãe como pessoa e começa a conseguir conversar mais abertamente com a mãe, e eles desenvolvem um laço de amizade muito bonito, muito forte, de compreensão. E a gente tem o Benny também, sente uma certa culpa, mas ao mesmo tempo entende que ele também é uma vítima nisso tudo, porque ele sim era e sempre foi amigo do Burt, era amigo da família, se sentia parte da família, mas acabou que esse amor surgiu, assim, essa flor cresceu no meio das pedras ali, e ficou uma coisa difícil para todos de lidarem com isso. E eu acho que todos amadureceram, todos ali nesse sistema amadureceram, e foram entendendo a melhor forma de lidar com isso aos poucos, não sem dor, mas foram entendendo. E aí a gente tem esse desfecho, né? Ele desenvolvendo uma crise de pânico, ali, um ataque de pânico, o pai conseguindo trabalhar da maneira que pode com aquilo, mas de uma maneira, mais uma vez, muito carinhosa. E aí a foto, o pai consegue conectar as coisas, o pai entende as mensagens que a vida foi dando aos poucos, ele entende, assim, quando a gente tenta fazer uma coisa forçada porque os outros dizem que esse é o caminho certo, mas o nosso coração não quer ir por aí,
a gente só prolonga um sofrimento e aumenta isso, né? E uma hora ele vai explodir. Foi o que aconteceu com a mãe e é o que estava acontecendo com o filho. Ele se dá conta disso e consegue então apoiar o filho. E eu achei esse momento muito bonito, muito maduro e muito evoluído para a época, né, cara? Pô, nós estamos ali em 60, né? Ali no idos dos anos 60, né? Ali o último ano dele de escola, acho que era 1964. Então, como ele estava na faculdade, tinham se passado 2 anos, 66, 67, 68, algo assim. Cara, é uma época muito conservadora. Então, assim, reconhecer a depressão como doença, entender que a terapia é importante, reconhecer um ataque de pânico, incentivar a seguir o coração e sair de uma carreira tida como uma carreira certa, são pensamentos muito disruptivos para a época. Hoje em dia, algumas famílias têm dificuldade de tomar essas decisões. Imagina na época, né? Então, eles eram uma família muito inteligente, evoluída e que conseguiu lidar muito bem com problemas que hoje são difíceis, imagina na época. E eu acho que o que deu essa condição para eles foi uma genialidade presente em todos da família, de maneiras diferentes, mas em cada um deles tinha essa genialidade presente, alguns na música, outros no cinema, o outro ali na computação. Mas o amor acho que foi ali o tempero ali que permitiu, né, que conduziu o combustível, que conseguiu ajudar eles nos momentos de cegueira a conseguir enxergar qual era o melhor caminho a ser tomado. Achei muito bonita essa história. E jogo para vocês aí uma reflexão, quando eu devolvo a palavra para vocês, né, cara, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu não tenho hoje a coragem que o Spielberg teve de abrir os podres da sua família para o mundo inteiro ver no cinema. Eu não teria coragem. A minha família, como imagino que é quase de quase todo mundo, tem seus podres, tem seus problemas. E daria para fazer um filme de drama com a minha família. Mas eu não sei se eu teria coragem, provavelmente não, de expor isso. E o Spielberg expôs quase como uma aula, né? Eu adoro ver trajetórias de gênios. Eu acho muito legal de ver, ainda mais quando eles abrem mesmo assim e mostram a parte boa e a parte ruim. Eu não sei, eu não sei se eu mostraria, mas eu acho que ele não mostra de uma forma maligna, né? Ele mostra justamente dessa forma que aconteceu. E o pai aprendeu a lidar, e todo mundo aprendeu a lidar, mesmo com a tristeza, mesmo com a dor, vivendo num apartamentinho, merda lá, depois da vida que eles tiveram. Mas eu acho que ele mostra aquilo de uma forma que inevitavelmente é triste, mas também é leve, de certa forma. Porque, não leve, mas assim, não mostra a mãe como um ser maligno ali, tipo, é algo que aconteceu, se ela pudesse escolher, de fato, ela não teria escolhido fazer aquilo ali. Lá no início, quando o Benny se mostra lá, eu ficava meio puto, eu ficava, bate sacanagem esse cara, mas de mais pro fim eu fui entendendo melhor toda a situação. Então acho que houve muita coragem da parte dele de mostrar isso no filme. Não sei se os pais dele são vivos até hoje, acredito que não, obviamente, sei lá, só se estiver bem mais velho, sei lá, mas vai saber também, né? Como é que eles podem reagir assistindo isso, né? Tipo, imagina a pessoa que viveu aquilo, vendo aquilo na TV, sabendo que milhões e milhões de pessoas vão assistir aquilo ali também. Então, exige uma coragem forte para fazer. Mas eu acho que ele mostrou da forma certa, sem ser desrespeitoso, sem ser sensacionalista. Ele mostrou de forma orgânica, né? Então, tipo, voltando ali pra questão do fechamento do filme, cara, eu achei, o David Lynch, de John Ford, depois eu tô procurando as fotos do John Ford, cara, ficou igual, com aquele tapa-olho, com aquela cara ranzinza ali, e eu acho que isso traz um fechamento muito legal, e também eu fiquei pensando muito, quantas vezes pessoas que precisaram de ajuda de alguém e não receberam ajuda de ninguém, poderiam ter desenvolvido um trabalho genial na história da humanidade, mas não desenvolveram, não puderam desenvolver porque não tiveram essa ajuda que determinadas pessoas tiveram, como o próprio Steven Spielberg. O cara foi lá da CBS, trouxe ele e falou, vou trabalhar, vou ter que colocar de assistente do assistente do assistente, porque eu gostei da tua carta e eu já fui assim também. Tipo, cara, se todo mundo, né, recebesse esse tipo de ajuda com esse tipo de coisa, imagina quantos mais Steven Spielberg, quantos mais gênios poderiam ter surgido na história da humanidade, né? Então, aquela papo ali com o John Ford, que eu achei muito engraçado aquilo, tá? Tipo, então é questão do horizonte, agora sai da minha sala e cai fora, não enche meu saco. Ele pega, então tá, obrigado, e acaba caindo fora. Eu acho que o filme ele termina de um jeito
da mesma forma que começou, assim, cara. Ele tem todos aqueles passos pesados no entorno dele, trazendo temas extremamente complexos, mas de uma forma mais simples, de uma forma para que todo mundo compreenda o que tá rolando ali, assim eu espero, pelo menos. Mas termina num tom bem humorado, né? Então, cara, nota altíssima pra esse filme, cara. Eu pesquisei aqui, Marcela, o pai do Spielberg morreu em 2020 e a mãe em 2017. Então os dois falecidos. Eita, recente, né? Bem recente. Então imagina a dor dele, a dor foi muito maior de fazer o filme pela perda recente dos pais, né? Pra reviver tudo isso. Né? E só pra... acho que nunca mais a gente vou falar um outro filme do Spielberg que eu gosto muito, e acho que a gente vamos citar pela segunda vez seguida em podcast, que é a Lista de Schindler, né? Acho que nunca mais vamos citar aí 2 vezes seguidas a Lista de Schindler, a gente falou no podcast passado também. Mas, cara, vamos pras notas então, tá, gurizada? Eu acho que os Fabelmans, como o Marcelo falou, não coloca o Burt, nem a Mitz, nem o Benny como vilões, são apenas pessoas complicadas que têm as suas necessidades, né? O Spielberg teve coragem de abrir o coração, né? Mostrou que ainda cedo ele meio que entendeu a ambiguidade da vida ali, é lindo de ver. Eu, junto com o Senna, eu aprendi a fazer cinema ali, a me divertir. Os detalhes, né, cara? Tu dizer a verdade ou tu esconder a verdade, contar a história do teu jeito, depende da tua perspectiva ali. Então tem um drama muito bom pra gente refletir. Tem comédia, tem paixão. O filme é longo, é 2h30, mas eu não senti ele passar. Foi tranquilo de ver ele. Agora indo para as notas, eu falei no podcast passado, o Diego não tava, esse ano a gente resetou as notas, né? Um novo ano, 2023 tá chegando aí, a gente separa filmes e série, normalmente série a gente dá uma nota mais alta, que a gente se apega mais aos personagens aqui, né? Esse ano eu vou ser mais crítico também, vai ter coração, óbvio aqui, né? Mas pelo conjunto da obra, né, os Fabelmans, né, eu vou começar com uma nota altíssima que eu vou dar 8,8, gurizada. Olha aí, pro Leandro é bastante alta essa nota, né? A gente tá acostumado aí a ver o Leandro com bastante críticas e eu acho legal isso, eu gosto desse ponto de vista mais rígido, assim. Eu já sou um pouco menos rígido, tá? Fazia tempo que eu não vi um filme mais maduro, assim, ultimamente eu vinha assistindo mais, assim, filmes de ficção, filmes de heróis, filmes enfim, uma história, né? Não tão... de drama, de discussão, de reflexão. E, cara, gostei demais, como eu apresentei em vários pontos nesse podcast, né? Acho que deu pra ver como eu tava bastante empolgado hoje, né? Bastante inspirado. E pra mim, assim, eu não consigo baixar, eu não consigo deixar esse filme abaixo de 9 pra mim, tá? É um filme que me marcou, adorei ver, até pela questão de vida mesmo, de já há muito tempo ser um admirador do Steven Spielberg, e esse filme foi uma confirmação, né? Tão bom quando a gente consegue continuar gostando, quando a gente conhece melhor os nossos ídolos, às vezes a gente acaba destruindo eles em algum momento, né? Então, cara, pra mim, a nota pra esse filme aí é 9,2, tá? Gostei muito desse filme e imagino que posso encontrar em 2023 filmes melhores, devo encontrar. Então vão ficar acima de 9,2, mas não vai ser qualquer um, tá? Não vai ser qualquer filme que eu vou achar melhor do que esse, eu gostei demais. E aí, Marcelo? Esse filme eu dou nota 9, cara. Dou nota 9 porque ele me marcou bastante. Os críticos já estão falando que é possivelmente o melhor filme do Steven Spielberg dos últimos 20 anos. E talvez eu tenha que concordar com isso aí, cara. Eu acho que é um filme muito, muito, muito bom. Muito íntimo. Todas as áreas que ele traz, tanto de comédia como de drama, funciona. Então eu acho que nota 9, eu também tô como o Leandro, eu vou passar a dar notas um pouco mais baixas, não tão altas assim. É que para esse filme realmente foi inevitável, assim, sabe? Foi inevitável. Eu acho que qualquer coisa acima disso já beira a perfeição, e não é dizer que o filme é perfeito, longe disso, né? Mas, cara, é de fato um grande filme. Eu acho que esse é um dos... vai estar, eu acho que entre aí os meus top 5 filme 2023. Que bom que fomos ver esse filme aí, adorei demais. Eu não sabia o que seria abordado. Vai ser ele filmando Encurralado, vai ser ele filmando ET, vai ser ele filmando Lista de Schindler, vai ser ele filmando Jurassic Park, ou vai ser, tipo, o que vai ser afinal? Não, nem fala disso. É a formação da pessoa que vai fazer isso depois, né? E funciona perfeitamente. Então, não tem nada nesse filme que não funcione, cara. Então, nota 9. E é isso aí.
Perfeito, então chegando agora para se despedir aqui para os abraços estão voltando para o Nerdverso, lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e vestibulares em matemática, então procura no YouTube lá o canal do Propulsa. E os abraços de hoje então são pro Júlio Ramos, Luiz Pedro Gomes, Luiz Fernando, o Emerson Dias, Márcio Henrique, Diogo Estela, Tiago Fernandes, Carol Moraes, Laís Silva de Aguiar, Anderson Calanguinho e pro Rian Henrique. Deixar aí o Diegueiro e o Marcelo acabarem o podcast. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana, gurizada. Isso aí, galera. Sem esticar demais. Muito obrigado por tudo, pela companhia de vocês ao longo desses anos. O Nerdverso recentemente completou 2 anos. A gente agradeceu aí nas redes, mas comentar aqui. É muito bom estar de volta, feliz aqui de estar de volta na mesa com os colegas, depois de um periodinho de férias. 2023 vai ser um ano incrível, tenho certeza disso, e já começamos muito bem com esse filmão. É isso aí, a gente tem bastante novidade para 2023, que a gente vai colocando na hora certa aí, né? Vai anunciando na hora correta, mas o ano já começou ótimo, né? Com esse filme maravilhoso aí. Tem muita coisa pela frente, não só na área dos filmes e das séries, na área dos jogos também nós vamos abordar, tem grandes lançamentos. Para janeiro já tem uns bons lançamentos aí, então tem muita coisa pela frente. Semana que vem nós já vamos começar a abordar nesse próximo domingo Last of Us, então acompanhe aí e obrigado, né, para quem vem acompanhando desde lá, começou a acompanhar agora e começou a acompanhar 2 anos atrás, enfim, obrigado pelo acompanhamento e um ótimo 2023 para todo mundo aí. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Isso aí, tchau, tchau.